Para resolver esse tipo de questão, você tem que dominar o conceito de frações, frações equivalentes e ainda dominar a operação de adição de frações. No contexto, você tem que 3/7 dos kits escolares foram entregues para os alunos no primeiro dia. Eu vou usar esse retângulo branco maior para representar todos os kits escolares, ou seja, a unidade, um inteiro. E o que eu estou fazendo aqui é uma abstração. Então, quando eu divido em 7 partes iguais, cada uma delas é 1/7. Isso mesmo, essa primeira parte aqui, ela corresponde a 1/7 dos kits escolares, assim como todas as outras. Então, você já pode estar pensando aí, nossa, então eu estou considerando um inteiro igual a 7/7? Sim, eu estou considerando isso e você também pode fazer esse tipo de raciocínio. Se você estivesse trabalhando com quintos ao invés de sétimos, você poderia pensar que um inteiro é 5/5 e assim vai. Aqui no caso, nós estamos trabalhando com sétimos e nós sabemos que 3 dessas partes do todo representam o que foi entregue no primeiro dia. Eu vou marcar aqui com um retângulo. Isso, perceba que esse retângulo que eu estou desenhando, ele está preenchendo exatamente 3 partes daquelas 7 que a gente dividiu a unidade toda. Isso quer dizer que esses daqui são os 3/7 que foram entregues no primeiro dia. A partir dessa ideia, a gente começa a pensar no restante do enunciado. O que sobrou para ser entregue? Bom, depois do primeiro dia, nós temos 1, 2, 3, 4 dessas partes. Então, nós temos 4/7. O que sobrou do primeiro dia corresponde a 4/7 do total. Mas só que desses 4/7, apenas 3/6 foram entregues no segundo dia. Por quê? Olha lá no enunciado. 3/6 do que havia sobrado do primeiro dia foram entregues para os alunos no segundo dia. O que é 3/6 dessa quantidade? 3/6 de 4/7. O que seria isso? Bom, você pode pensar em fazer um cálculo envolvendo frações, mais precisamente a multiplicação de frações, e daí você chega no seguinte: se você quiser calcular 3/6 de 4/7, que foi o que sobrou, então basta você multiplicar 3/6 por 4/7. Isso daqui que é 3/6 de 4/7. Essa é uma maneira, não é a mais rápida, mas você consegue resolver o problema sim. Note que 3 vezes 4 é 12, 6 vezes 7 é 42, e a gente pode simplificar essa fração dividindo tanto o 12, que é o numerador, quanto o 42 por 6. Se a gente simplificar por 6, nós teremos 12 dividido por 6 é 2, e 42 dividido por 6 é 7. Então, você tem que 2/7 foram entregues no segundo dia. Logo, a quantidade de kits que foram entregues nos 2 dias é 3/7 do primeiro, mais 2/7 do segundo. 2/7 seria a mesma coisa que preencher 2 desses outros retângulos aqui. Mas se vai pensar 2 não é metade dos 4/7? É sim. Então aí que entra outra história. Bom, mas por enquanto a gente já pode fechar aqui. A operação que nós temos que fazer é 3/7 do primeiro dia. Todas as alternativas têm 3/7, mais essas duas partes que correspondem a 2/7 do segundo dia. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É a quarta alternativa. Daí você pensa, não tem uma maneira mais rápida? Tem.
Olha só, pense em frações equivalentes. 3/6 é uma fração que pode ser simplificada. Ela é equivalente a qual? Bom, tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 3. Então a gente pode pensar que 3/6 é a mesma coisa que a fração que a gente obtém dividindo o 3 por 3, que dá 1, e o 6 por 3, que dá 2. Então, 3/6 é equivalente a meio, a metade. Então, 3/6 de 4/7 é a metade de 4/7. É a metade desta quantidade aqui, ó, que havia sobrado. Mas se eu tenho 4 partes, qual que é a metade de 4 partes? São 2 partes. É justamente essa quantidade, ou seja, 2 desses retângulos, que representam a quantidade de kits entregues no segundo dia. De novo, nós teremos os 3/7 mais 2/7. Então você percebe como é muito mais rápido usar o conceito de frações equivalentes em alguns casos? Nem sempre tem como fazer isso, mas neste caso havia como. E ainda, se você precisar continuar, perceba que os denominadores eles são iguais. Então 3/7 mais 2/7, como é que você faz isso mesmo? Você mantém o denominador e depois, em seguida, soma os dois numeradores. 3 mais 2, 5. Então, 5/7 é a quantidade total de kits entregues nos 2 primeiros dias, que corresponde a essa soma aqui. Eu sugiro a você que tente refazer essa questão sem olhar na resolução, explicando cada uma das passagens. Só assim você terá certeza que a dominou. Até a próxima!